Fala gente, beleza? Victor Viana aqui. No vídeo de hoje eu vim trazer um review que era super aguardado, muita gente estava me pedindo e eu mesmo estava muito afim de fazer esse review, que é do Asus VivoBook 15X com a tela OLED, tá? Esse notebook aqui, ele é um notebook que no momento você não acha ele no Brasil, porém você tem a opção de comprar ele com preço muito interessante, já com os impostos de importação todos inclusos. Foi o que eu fiz, eu vou deixar o link dele aqui na descrição desse vídeo, se você tiver interesse em comprar, e eu já te adianto que está difícil de achar algum notebook de produtividade, com boa bateria, com uma tela igual a essa aqui, pelo preço que ele se encontra no momento, beleza? Então, sem mais delongas, vamos aqui ao review. E se você quiser me dar aquela força, não esquece de deixar o teu like e se inscrever no canal, que ajuda muito. Bom, vamos lá, primeiro ponto, para quem é o Asus VivoBook 15X com a tela OLED? Esse notebook aqui, ele é um notebook voltado para produtividade e para uso geral. Ele tem uma boa combinação de tela, a tela dele é excelente, ele tem uma boa autonomia de bateria, porém ele tem uma construção que não é das melhores construções disponíveis no mercado. Então ele tem uma configuração razoável, uma tela boa, numa construção mediana. Quando eu falo construção, eu digo carcaça, eu digo o chassi dele e tudo mais, beleza? Para quem eu indico esse notebook aqui? Ele é um excelente notebook para estudantes, designers, fotógrafos. Se você quiser mexer com edição de fotos, ele é uma boa opção. Se você vai precisar fazer trabalho de escritório, se você vai precisar trabalhar com ele fora da tomada durante 2 expedientes, pelo menos umas 8 horas por dia, ele é uma excelente opção. Para quem que eu não indico, ou indico com ressalvas, o VivoBook 15X com a tela OLED. Eu indico ele com ressalvas caso você seja um usuário gamer, um usuário que precisa extrair o máximo de performance possível do teu notebook em jogos, e eu indico com ressalvas também se você for um editor profissional de vídeos ou se você trabalhar profissionalmente com arquitetura. Porque no caso de arquitetura e no caso de edição de vídeos, uma placa de vídeo dedicada com muita performance ajuda muito. E esse notebook aqui, ele não tem uma placa de vídeo dedicada, beleza? Então a configuração dele pode ser que fique um pouco limitada nesses dois casos. Porém, se você me disser assim, eu tô na faculdade de engenharia, de arquitetura, ou eu faço uma edição de vídeos mais esporádica, dá para ir nele? Dá sim. Eu só acho que se você ganha dinheiro, se o teu trabalho é com edição de vídeos, ou se você trabalha com arquitetura, talvez você tenha que pensar 2 vezes antes. Porém, se o teu uso for esporádico ou se o teu uso for mais geralzão de produtividade, pode ir nele sem medo. Próximo ponto, configuração. Essa configuração aqui do meu modelo é a configuração mais básica que tem dele. É um processador Ryzen 5 5600H, 8 GB de memória RAM, 512 GB de SSD, já vem com Windows 11 edição Home e ele vem com a placa de vídeo integrada AMD Vega 7. E a tela dele é uma tela aqui, como você está vendo, de 15.6 polegadas, Full HD OLED com a qualidade absurdamente boa. Em termos de expansão, ele vem com uma memória de 8 GB e com um slot adicional vazio. Então você consegue adicionar mais 8 GB ou mais 16 GB de memória RAM se você quiser, fazendo um dual channel, o que já melhora bastante a performance aqui desse notebook. Em relação ao SSD, ele vem com um slot apenas, tá? Então o SSD de 512 já ocupa esse slot. Você pode trocar? Pode, porém você tem que tirar o de 512 e colocar um SSD maior, caso você tenha interesse. Já em relação ao processador, esse Ryzen 5 5600H é um processador muito bom, que você vai conseguir rodar praticamente tudo que você quiser rodar de uso no dia a dia, inclusive se você quiser rodar alguns jogos aí um pouco mais leves, né, ele vai rodar sem problema nenhum. E a placa integrada Vega 7 é uma placa muito boa também, né, a placa de vídeo que vem integrada nesse processador. E se você colocar mais uma memória para ficar dual channel, melhora bastante a performance, tranquilo? Esse processador ele faz em torno de 17 mil pontos no site CPU Benchmark, que é um benchmark muito bom. 17 mil pontos é um processador
muito bom para os usos atuais. Bom, agora vamos falar de design e construção, beleza? Vamos começar aqui com o design do Asus VivoBook. Ele é todo em plástico, então não espere o melhor design, a melhor construção possível. Esse notebook aqui ele é considerado um notebook de entrada da Asus, então a carcaça dele ela é toda em plástico, porém é um plástico muito bom, um plástico que tem uma qualidade surpreendente, um plástico que inclusive eu acho um plástico melhor do que o plástico que eu vejo nos notebooks vendidos no Brasil, tranquilo? Então ele, até que você sente, se você apertar assim ele, você sente que ele dá uma envergada leve. Por ser plástico é meio que normal que ele dê essa envergada. Ele abre com uma certa dificuldade com uma mão, tá? Eu acredito que por ser de plástico você tenha essa dificuldade de abrir com a mão, que você não tem tanto no caso de notebooks com construção em alumínio ou em metal, mas é uma qualidade que eu considero muito boa para os padrões de notebooks que eu vejo aqui no Brasil. Em relação à tela, você vê que ele deita a tela quase todo, que é muito legal, a tela fica praticamente toda reta assim, isso melhora muito o ângulo de visão, então se você estiver no local que esteja um pouco difícil de enxergar a tela, você tem essa possibilidade de praticamente deixar ela em 180 graus, isso é muito bacana, não é todo notebook que tem essa função aqui. As bordas dele são relativamente finas, como você pode ver aqui, né? A tela é de 15.6 polegadas OLED Full HD e em termos de portabilidade, ele é um notebook relativamente portátil. Ele pesa apenas 1.7 kg e eu não acho ele grandão, então você pode levar ele tranquilamente para praticamente qualquer local que você quiser. Então eu considero ele um notebook bastante portátil sim, e essa cor desse meu aqui é como se fosse um cinza meio azulado, né? Quase um azul marinho, e eu achei muito bonito. Portas e conectividade. Em relação a portas, esse VivoBook vai ter do lado esquerdo aqui uma porta USB-A 2.0, tá? É um USB-A mais antigo, de um protocolo mais antigo. E do lado direito é onde ele vai ter a maioria das portas. Ele vai ter uma porta aqui de alimentação, que é onde você liga a energia para carregar o teu notebook. Ele vai ter uma porta HDMI. Ele vai ter duas portas USB-A, modelo com protocolo 3.2, que são portas relativamente novas, bem novas mesmo. E ele vai ter uma porta USB-C também com protocolo de dados 3.2. E para finalizar, ele vai ter uma portazinha combo para você ligar fone e microfone ao mesmo tempo. 2 pontos de atenção aqui em relação às portas. O primeiro é que essa porta USB-C ela não suporta carregamento, então você não consegue carregar esse Asus VivoBook aqui pela porta USB-C. E o segundo ponto é que essa porta USB-C não suporta também DisplayPort, então tu nem pode carregar o teu notebook por ela e tu nem pode ligar um monitor externo pela porta USB-C. E ela também não tem suporte ao protocolo Thunderbolt. Então, resumo da ópera, essa porta USB-C do VivoBook é uma porta USB-C super simples, só para você passar dados. Então, se você tiver um pendrive ou um SSD externo que já utilize a porta USB-C, ou se você quiser ligar o seu smartphone aqui via USB-C para passar um arquivo, alguma coisa assim, ela vai funcionar basicamente para isso. Então, é um ponto que eu acho aqui que é um ponto fraco do VivoBook 15X. O segundo ponto que eu queria te falar é que ele não vem com leitor de cartão de memória. Então, se você tiver algum cartão de memória, você teria que ter um leitor externo para poder passar fotos ou alguma coisa do tipo. Próximo ponto, segurança e acesso. Uma coisa super legal que esse Asus tem e que notebooks do Brasil dificilmente tem, assim, os mais de entrada, é o leitor de impressão digital. E funciona muito bem, ele fica aqui em cima do touchpad e aí, como você pode ver, ó, rapidinho, assim que eu coloco a minha impressão digital, ele já desbloqueia. Então funciona muito bem, você desliga ele aqui, vem diretamente aqui no leitor e automaticamente ele vai desbloquear. O que é muito legal, porque evita de você ter que ficar colocando senha, né, ou código a todo momento. Bom, agora vamos para o supra-sumo que eu acho desse notebook aqui. Tela. Cara, a tela dele é absurdamente boa para o padrão de notebooks que a gente encontra aqui no Brasil. Na verdade, a gente nem encontra aqui no Brasil notebook custando o que ele está custando com essa tela aqui. A tela é Full HD, OLED e
ela tem o selo Pantone. O que é esse selo? Esse selo diz que ela é uma tela testada, que você pode usar ela, que ela tem boa fidelidade de cores, que você poderia utilizar ela, inclusive, para fazer a edição profissional de imagens ou de vídeos, beleza? Então essa tela é maravilhosamente boa. É uma tela fabricada pela Samsung e acoplada aqui nessa máquina. É uma máquina que não é nada de demais, não é uma máquina que é montada no chassi de alumínio, com a configuração nada de absurdo, mas ela entrega uma tela maravilhosamente boa, muito difícil. Na verdade, eu acho que é impossível de você achar uma tela com esse nível aqui em notebooks comprados no Brasil. Então olha aí, confere com os teus próprios olhos a qualidade absurda que essa tela entrega. Ela tem um contraste muito bom, ela tem um brilho bom que vai de 400 a 600 nits e o ângulo de visão dela é muito bom também, tá? Então, basicamente, eu acho que isso aqui é o suprassumo desse notebook, é o melhor que você tem hoje nesse notebook, é essa tela maravilhosa aqui. Uma vez que você experimente essa tela, vai ser muito difícil de você querer voltar atrás. E para finalizar, eu acho que esse notebook aqui tem a tela que chega mais próximo de telas caras, tá? Então, por exemplo, eu tenho um MacBook Pro aqui de 14 polegadas, que tem uma tela também muito boa, maravilhosa, só que o MacBook custa, sei lá, 15 mil reais, né? E esse notebook aqui, com o valor que ele está custando, ele te entrega uma tela absurdamente boa que chega próximo da tela do MacBook. Então isso é muito bom, beleza? Então, para fechar aqui, tela maravilhosamente boa, pode ir sem medo de errar. Webcam, áudio e Wi-Fi. Vamos começar pelo webcam. O webcam dele é um webcam HD padrãozona, tá? Nada demais. Você vai conseguir fazer suas videoconferências de boa, tranquilamente, mas não espere nada fora do normal. Uma coisa legal é que ele já vem com um protetorzinho de privacidade aqui na tela. Então você pode abrir e fechar aqui na tela a sua webcam. Alto-falantes. Ele vem com 2 alto-falantes bons. Eu vou ligar aqui o som para você ouvir. Também não espere nada de outro mundo, mas são alto-falantes bons. Você vê que a altura é uma altura ok, relativamente alto, dá para você ouvir tranquilo. E é isso, eu acho que para o dia a dia esse alto-falante aqui é suficiente. Placa Wi-Fi, é uma placa Wi-Fi boa, tá? Você não vai ter problemas em utilizar ela. Ela é estável, eu não senti ela cair, funcionou tranquilo aqui na minha casa. E ela já tem suporte a Wi-Fi 6 e tem Bluetooth 5. Então ela já entrega tudo o que você precisa para utilizar atualmente em termos de conectividade Wi-Fi. Teclado e touchpad. Cara, teclado muito bom. Eu gostei do feedback tátil desse teclado aqui. O tamanho das teclas é um tamanho bom. O padrão dele é americano, tá? Já que esse é um notebook importado, não espere que ele venha com cedilha, não vem. Você vai ter que se acostumar com o padrão americano. Só tem um ponto. Esses números aqui do lado do numpad, eles são um pouquinho estreitos. Não é tão comum, nos outros notebooks ele é um pouquinho maior, mas tirando isso, tamanho legal, digitação boa, digitação rápida, teclinha estilo chiclete, bom feedback tátil, nada a reclamar desse teclado aqui. Touchpad bom, tá? Um touchpad com a superfície muito boa. Eu tenho a impressão que esse touchpad aqui é em vidro, que é uma coisa que não é tão comum de você ver em touchpads de notebooks de entrada. Normalmente é plástico, mas esse aqui me parece que é em vidro já, o que é muito bom. Você só encontra isso em notebooks mais caros. E é um touchpad que a responsividade dele é boa, eu gostei, tá? Dá para usar tranquilamente. O que é a única coisa que eu não gostei tanto desse touchpad é o clique dele. Eu acho que o clique dele não é tão bom assim, poderia ser melhor. Então talvez isso te incomode em uso prolongado, tá? Talvez você prefira usar com o mouse, mas dá para usar tranquilamente no geral esse touchpad aqui, gostei bastante. Em termos de performance, como eu te falei, esse processador aqui, ele dá e sobra para a maioria, 99% das tarefas que você vai fazer no dia a dia, tranquilo? Jogos, vai rodar a grande maioria dos jogos um pouco mais antigos, e se você colocar uma memória extra de 8 GB, colocar em Dual Channel, dá uma melhoradinha. Então vai rodar um GTA, vai rodar Counter-Strike Go, vai rodar The Sims 4, vai rodar League of Legends, todos esses jogos aí vai rodar com o pé nas costas. Agora é óbvio que se você pegar jogos mais pesados, né,
ele vai rodar com uma certa dificuldade, né? Um Red Dead Redemption 2, jogos mais recentes, ele vai rodar com mais dificuldade ou ele nem vai rodar, tranquilo? Então esse notebook eu vou só te relembrar que ele não é um notebook gamer. Ele vai quebrar um galho nos jogos aí, mas não espere uma performance absurda. A autonomia de bateria. Cara, a autonomia de bateria dele é uma autonomia muito boa. Autonomia que chega fácil, tranquilamente, a umas 8 horas de uso. 8 a 10 horas, dependendo do brilho de tela que você utilizar. Essa tela, por ser uma tela OLED, ela gasta muita bateria. Mas é surpreendente o quanto esse notebook aqui te entrega, tá? Não é comum você ter autonomia de bateria de 8, 9, 10 horas nessa faixa aqui de categoria de notebook, que é considerado um notebook de entrada, pelo menos lá nos Estados Unidos. Então isso aqui me surpreendeu muito positivamente. Para carregar esse notebook, você vai levar em torno de 1h30 com ele na tomada. Uma pena que não dá para carregar com USB-C, seria muito bom se desse. Então você vai ter que ser obrigado a utilizar o carregador padrão que vem com esse notebook. Pontos fortes do Asus VivoBook 15X. Primeiro ponto, tela. Eu não preciso nem falar nada, cara. Você está vendo aqui com seus próprios olhos, a tela dele é absurdamente boa. Uma tela com a qualidade muito, muito, muito boa mesmo, de verdade. Ele tem uma boa combinação de configuração, teclado, touchpad e essa tela aqui e autonomia de bateria. Então ele é um notebook muito bem equilibrado, um notebook de produtividade muito bom, que não vai fazer feio. Pontos fracos que eu achei. Carcaça em plástico, né? Infelizmente não é uma carcaça em metal, então plástico é plástico. A gente sabe que a durabilidade é um pouco menor, então eu vou colocar isso como ponto fraco. Segundo ponto fraco, o USB-C dele não tem suporte a praticamente nada, é um USB-C só para dados. Terceiro ponto fraco, falta de um leitor de cartão de memória. Seria bom se tivesse esse leitorzinho de cartão. E basicamente é isso que eu vi de ponto fraco, beleza? Então, conclusão aqui para fechar tudo. Gostei muito, mas muito mesmo desse notebook. Pelo preço que ele está sendo vendido na Amazon, você pode ir sem medo de ser feliz, sem medo de errar. Vale muito, mas muito a pena de verdade, beleza? Você não acha, eu vou repetir, você não acha esse notebook aqui no Brasil por esse preço nunca, nunca. Nesse valor que ele está sendo cobrado na Amazon no momento, que o link está aqui na minha descrição, você só vai encontrar notebooks muito inferiores aqui no Brasil, tranquilo? Então, cara, não perde tempo. Se você estava precisando de um notebook com essas características, pode comprar. Esse vendedor da Amazon é um vendedor confiável que está entregando os notebooks, todos os impostos estão inclusos e você tem a garantia de que tem a Amazon por trás, então qualquer problema ela vai resolver. É uma compra confiável, tranquilo? Vai demorar um pouco mais porque vem do exterior, vem dos Estados Unidos, mas você vai receber seu notebook sem medo de ser feliz. Só tem um ponto. A garantia, né, é uma garantia que está atrelada aos Estados Unidos. Então, se der algum problema, talvez para acionar a garantia, você tem que mandar esse notebook para lá, alguma coisa assim, você vai gastar uma grana maior. Porém, que é a minha opinião, eu acho que dificilmente no primeiro ano de uso um notebook desse daria problema. É uma marca confiável, é um notebook bom, é um notebook de qualidade feito para o mercado americano. Então, cara, é isso, não tem mais o que falar, gostei muito dessa máquina, muito mesmo de verdade, inclusive estou até pensando em ficar com ela, não sei nem se eu vou vender ela depois de fazer os testes e reviews, tranquilo? Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, eu vou tentar fazer mais vídeos aqui com essa máquina, talvez eu vá testar ela com alguns jogos para a gente ver como ela se comporta, qual é a performance dela, mas no momento, para o momento, é isso. Espero ter te ajudado, um grande abraço e até a próxima.